Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja contigo. E hoje estamos aqui para trazermos mais um vídeo. E eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm contribuído indiretamente ou diretamente com esta obra, meu irmão. E essa obra depende de ti, para que ela continue, para que a palavra de Deus seja propagada entre os irmãos. E eu te convido a você que é inscrito no canal a passar esse vídeo para o teu próximo, para o teu irmão, para que essa palavra também seja alcançada em sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu quero também te convidar a deixar o like e a deixar os comentários, pois é importante para que a plataforma entenda que tu está gostando do conteúdo e todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, chegará a ti. E hoje eu quero te convidar a estudarmos as escrituras lá no livro do profeta Amós. Profeta Amós no Antigo Testamento. E vamos entender um pouco quem foi o profeta Amós. Amós era natural de Tecoa, pequena cidade a cerca de 10 quilômetros do sul de Belém. Então, já sabemos que Amós era um eframita, distante quase 18 quilômetros de Jerusalém. Não era um nobre como fora Isaías, nem sacerdote como fora Jeremias. Tampouco profeta acadêmico como vários formados pela escola fundada por Samuel e seus discípulos estudiosos e pregadores das escrituras. Ganhava a vida como pastor de pequenos rebanhos e zelando de figueiras bravas. Ainda não se conseguiu descobrir ao certo se Amós era proprietário de tais rebanhos e das terras onde cuidava das figueiras bravas, ou se trabalhava como empregado. Aqui nós temos uma breve história sobre o profeta Amós. Meu irmão, eu quero te convidar hoje a abrirmos lá em Amós, no Antigo Testamento, capítulo 5, versículo do 1 em diante, que tem como tema hoje: buscai o Senhor enquanto é possível. E acredito que você já ouviu muito falar sobre essa palavra: buscar o Senhor enquanto é possível se achar. E é verdade, meu irmão. Se formos ver os tempos que temos vivido, os dias difíceis que temos vivido, e o quanto, meu irmão, temos a cada dia progredido dentro da agenda de Deus. A cada dia o relógio de Deus tem se adiantado. E é importante que a gente venha buscar o Senhor enquanto é possível. Que venhamos clamar a Deus. Não sermos religiosos. Não buscarmos religião. Não sermos apegados ou atrelados a doutrinas. Mas sim ao Senhor, o único e verdadeiro. Aquele que te pode dar a condição de vida eterna. Aquele que pode te ajudar. Aquele que pode te fortalecer. Religião nenhuma vai te fortalecer. Ninguém pode te fortalecer a não ser Deus e a ti próprio, meu irmão. Por isso é importante que venhamos buscar o Senhor enquanto é possível. Enquanto o grande dia do Senhor, que é falado, que supostamente pensamos que seja esperado pela Igreja de Cristo, porque infelizmente tem muitos cristãos que hoje em dia têm preferido que Jesus tarde a vir, porque acha que a vida aqui é boa, porque está apegado às coisas do mundo, mas não entendeu aquilo que o Senhor disse, que aquele que é inimigo do mundo é inimigo de Deus. E não entendeu a parte em que Jesus fala
que é preciso perder para ganhar. Que não entendeu a parte em que Jesus fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou hipócrita. Nós necessitamos das coisas do mundo, mas isso não pode ser a prioridade em nossas vidas. A prioridade em nossas vidas tem que ser o Senhor. Ele resumiu apenas em 2 mandamentos, quando aqueles fariseus chegaram para ele e perguntaram qual era o principal mandamento. E ele diz: ouve, Israel, Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso foi o que ele nos ensinou aos discípulos dele. E se nós somos discípulos do mestre, nós também temos que cumprir aquilo que ele falou. Ele é o mestre do universo. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Então nós temos que seguir os seus ensinamentos. Então vamos lá para a palavra. Amós, capítulo 5, versículo do em diante, vai dizer o profeta de Deus: ouve, portanto, esta palavra, que vos trago como lamento, a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Então Amós já traz uma palavra, e essa palavra não é boa, meu irmão. Essa palavra é uma palavra de lamento. Amós já está dando uma mensagem, está dizendo que essa mensagem, infelizmente, não é boa. E essa mensagem nos serve muito para o dia de hoje, para a igreja de Cristo, para aqueles que têm deixado de cumprir a vontade de Deus, têm deixado de ter amor ao próximo, de estender a sua mão ao próximo, mas têm se apegado apenas à religiosidade. Tem se apegado apenas àquilo que ele tem como convicção de certeza. E ainda bate no peito e grita: eu sou cristão, eu sou representante de Cristo. Mas tem esquecido da palavra. Prosseguimos na leitura. Isso é importante. É importante que tu esteja com a tua Bíblia, com as tuas escrituras, como tu queiras chamar, acompanhando, para que a palavra que esteja sendo falada, ensinada aqui, pregada, como tu queiras, seja testificada. Versículo 2. Eis que a virgem de Israel caiu. Amós já disse que a virgem caiu. Nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra. Ficou abandonada e ninguém a levantará. Versículo 3. Porquanto, assim determina o Senhor, Adonai, Deus, na cidade da qual sai 1000 para servir ao exército, restarão apenas 100. E naquela da qual sai 100, somente 10 voltarão vivos. Versículo 4. Pois esta é a convocação do Senhor, Adonai, a nação de Israel. Buscai-me e vivei. Então o Senhor já deixa um alerta de que aquela cidade que saiu 1000 soldados, apenas 100 retornarão. E aquela que saiu sem, apenas 10 retornarão. Então quer dizer que Deus está dizendo para aquele povo: olha, presta atenção. Vocês que pensam que eu estou com vocês, que acham que são fortes e poderosos, porque tem uma multidão, ouçam, vocês vão morrer. Apenas um pequeno número de vocês voltarão a seus lares. Imagina quantas mães perderam seus filhos. Quantos filhos ficaram órfãos de pais. Quantas mulheres ficaram viúvas. E sabemos que as viúvas naquela época, elas não eram bem vistas pela sociedade israelita. Prosseguimos na palavra. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba,
porque Gilgal, com toda a certeza, será levada para o cativeiro, e Betel será reduzida ao pó. Betel, que significa a casa de Deus, Bet-El em hebraico. Aquela mesma terra em que há centenas de anos atrás, antes de Amós, Deus aparece a um dos patriarcas, Jacó. Desculpa, me corrigindo. Jacó. Então, meu irmão, a cidade em que Jacó tem a visão dos céus abertos e uma escada em que subiam e desciam anjos, em que o próprio Deus fala com ele, em que ele levanta um altar de pedra e denomina como a casa de Deus. Ela será reduzida ao pó. Imagine aqueles a quem não crê em Deus, a quem não confia em Deus. Prosseguindo. Portanto, buscai o Senhor e vivei. Essa é a palavra de Deus para nós. Para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador. E não haja como apagá-lo em toda Betel. Versículo 7. Ó vós que transformais o direito em justiça. É o que nós mais vemos hoje. Tem transformado o direito em justiça. E ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Nós temos vivido numa sociedade em que o certo é o errado e o errado é o certo. Em que os valores têm sido deturpados. Em que as coisas de Deus, as coisas sagradas têm sido deturpadas. Principalmente pelos religiosos. Aqueles mesmos que crucificaram Jesus. Que achavam que Jesus estava deturpando as coisas de Deus por se intitular o Filho do Homem. O Filho do Homem era uma expressão que só poderia ser dita por aquele que verdadeiramente é ungido de Deus. E quando Jesus, certa vez pregando na sinagoga, falou o Filho do Homem, se intitulando como Filho do Homem, eles tentaram apedrejá-lo, matá-lo. E é hoje o que mais acontece. Os verdadeiros filhos da luz têm sido esquecidos. Mas as trevas têm reinado cada vez mais. Mas a palavra nos ensina que o reino de Deus é tomado à força, meu irmão e minha irmã. Não é fácil. Temos que ter atenção. E Joel prossegue no versículo 8. Aquele que criou as Pleiades, Quiman, as 7 estrelas, e Quizil, Órion, é poderoso para fazer brotar das trevas o raiado dia e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra. Adonai é o seu nome. Versículo 9. Ele prossegue falando: ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. É por isso que em Apocalipse nos ensina que naquela época muitos se esconderão em cavernas. Muitos se esconderão achando que não serão destruídos por Deus. Mas a ira do Senhor virá sobre todos aqueles que verdadeiramente não seguem os seus ensinamentos.
Ser cristão é um estilo de vida, é um modo de viver. Foi um exemplo que o próprio Deus, se fazendo carne, nos deixou de como devemos viver. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão não é só fazer parte de uma congregação. Ser cristão não é só ler a Bíblia. Ser cristão não é só dar dízimos e ofertas. Ser cristão não é só ajudar. Ser cristão é um padrão de vida. Ser cristão não é só falar. Ser cristão é dar exemplos. Prosseguindo. Versículo 10. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Isso é a pura verdade. É o que nós temos vivido hoje. Aqueles que falam a verdade são detestados, são excluídos. Paulo vai nos dizer que os discípulos de Deus são a escória do mundo. Que evangelho é esse, meu irmão, que nós vemos muitos famosos se batizando em águas e continuam vivendo suas vidas corrompidas pelo pecado? Mas eles têm milhares e milhares de seguidores. Mas eles são exemplos de cristãos para muitos. É o que está escrito aqui. Sabe que é o israelita de hoje? É eu, é você, meu irmão. É a igreja de Cristo. O Israel espiritual, que tanto se fala. Eles são esses, que no versículo 10 vai dizer que defendem a injustiça, que odeiam o direito. Porque se vende uma imagem, uma propaganda falsa de um falso cristianismo. Um cristianismo que é exclusivista, um cristianismo de que se tu tem bens materiais, se tu é rico, se tu é abastado, Deus está te abençoando. Se tu é pobre, se tu mal tem o que comer diariamente, então Deus não te abençoa. Se tu fechou um bom negócio, ganhou milhões, tu tá bem. Deus tem te abençoado, tem ouvido a tua luta, tem te ajudado. Mas se tu no final do mês chega com o dinheiro mirrado, que mal dá para pagar tuas contas, tu não tem sido abençoado. Que evangelho, que cristianismo é esse? Que ensinamento é esse? Esses são esses. Porque muitos vivem de justiça. Muitos vendem uma propaganda nas mídias sociais, principalmente, que são cristãos, que amam o próximo. Mas as suas vidas particulares têm sido podres. Jesus vai dizer, e os compara como túmulos caiados. Por fora bem pintados, bem adornados, mas por dentro não passam de ossos ressequidos e podres. Nós temos que nos questionar. Que cristianismo é esse que o mundo tem vivido hoje? Será que realmente essas pessoas são cristãos? Fica a dica. Isso serve para mim também, para todos nós. Prosseguindo. Versículo 11. Se assim considerando que esmagais o pobre e necessitado, e exiges dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho. Esse é Deus, um Deus de justiça. Deus não engana ninguém, nós nos enganamos. Nós achamos que estamos agradando a Ele. Mas Ele vai dizer naquele dia, eu nem vos conheço, todos que praticais o mal. Essa palavra é uma palavra dura. A palavra de Deus, ela é dura, ela é como espada de dois gumes. Ela rasga a carne. Ela faz divisão entre carne e espírito.
E a palavra de Deus vem para nos corrigir. Se a palavra não vem para nos exortar, se ela não vem para nos transformar, para nos libertar, ela não vale de nada. Chega de evangelho barato, chega de evangelho fácil. Está na hora dos verdadeiros cristãos aparecerem. Está na hora da luz brilhar no meio das trevas. Não as trevas sucumbir à luz. Prosseguindo, versículo 12. Porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões. Deus está falando comigo, contigo, meu irmão. Quantos e quão grandes são todos os vossos pecados. Que Ele tenha misericórdia de nós. Eis que afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito e a justiça aos necessitados, que clamam junto ao portão da cidade. E você acha que isso não acontece hoje? Quantos justos, quantos necessitados têm sido abandonados, têm sido criticados e têm pagado pelaquilo que não fizeram e que não são. Por aqueles que acham que são. É o mais triste, é isso. Versículo 13. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais. E assim Adonai, o Senhor, Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Deus só estará conosco se a gente praticar o bem e se afastar do mal. Se a gente verdadeiramente plantar sementes boas, para que venhamos colher frutos bons. É o que o Senhor nos ensina. Ali Ele estará conosco. Versículo 15. Odiai, pois, o mal. Amai profundamente o bem. Estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Adonai, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim declara Adonai, Deus dos exércitos. Haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas, ai, ai. Quanta tristeza. E chamarão o lavrador para chorar, e os pranteadores para se lamentarem. Versículo 17. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com a espada, assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que tu fala, glória a Deus, aleluia, ele diz que passará no meio de nós com a espada. Ele não passará a mão na nossa cabeça. Ele nos cobrará. Isso serve para nós que dizemos que somos cristãos. Eu gosto muito de usar esse termo. Dizemos que somos cristãos. E Ele nos cobrará por isso. Por esse título que taxamos em nossas testas. Cristão, servo de Deus, evangélico, profeta, profetiza, homem e mulher de Deus. Cuidado. Ele passará no meio de nós com a espada. E Ele separará o joio do trigo. Ele separará os bodes das ovelhas. Cuidado. Até que ele fala no versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Chegamos. Ai de vós, aqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor. Ora, será um Ion. Ion em hebraico que significa tempo. De trevas e não de luz. O dia do Senhor será um dia de trevas, não de luz. Será como uma pessoa que fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será, sim, de trevas e não de luz.
uma escuridão absoluta, sem o raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Isso serve para aqueles que vivem de festas religiosas, vivem de campanhas, vivem fazendo obras de homens em suas congregações e não fazem a obra de Deus. E ele prossegue: também não suporta as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereceis holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para a oferta de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Isso serve hoje para nós. Não adianta levar dízimo e oferta, meu irmão, para a igreja. Não adianta tu levar, não é só o 10 não, tu levar 90 e ficar com 10. Se verdadeiramente tu não fazer a vontade de Deus, não fazer a justiça de Deus, não se afastar do mal e cumprir o bem, não adianta. Deus está dizendo para o povo daquela época, que é o povo dele, o escolhido. O que ele diria para nós hoje? Que adianta tu levar teus dízimos e ofertas vultuosos? Isso não vai comprar a tua salvação não, meu irmão. Tu pode ser um amigo do pastor, tu pode financiar a obra, mas se verdadeiramente aquele que sonda corações não vê que há bondade e justiça no teu coração, tu está perdido. Infelizmente, muda, essa é a hora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E ele prossegue: afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias de vossas liras. Isso serve também para os músicos, para aqueles que acham que são levitas, que são homens e mulheres que cantam para Deus, e quando na verdade só estão preocupados em aparecer, em serem admirados, em serem idolatrados. Só estão preocupados em arrecadarem dinheiro para manter suas vidas de boa qualidade. Volto a dizer, eu não sou hipócrita, as coisas do mundo são importantes, mas mais importante é Deus. Prosseguindo: em vez disso, deixarei correr livre o direito como o rio caudaloso, e a justiça como o ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel. Deus pergunta. Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens de idólatras que construístes para vós mesmo. Então Deus está dizendo que tudo aquilo que o povo levou para ele, achando que estava levando para ele, na verdade ele estava levando para outros deuses. E ele finaliza: por esses motivos todos, eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio além de Damasco, assevera o Senhor, cujo nome é Elohim, Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ele disse para o povo que ia levar o povo cativo, e levou 70 anos de Babilônia. 70 anos de escravidão, fora a humilhação. E outro dia trazemos um vídeo falando sobre a escravidão do povo de Israel na Babilônia. A invasão do exército de Nabucodonosor a Israel, a Jerusalém. Então, meu irmão, nós temos que mudar, porque não Deus irá nos levar como escravos. Mas agora não é mais a Babilônia. Agora será a perca da presença dele. A perca da tão falada vida eterna. Esse é o momento de mudarmos. Então eu te convido a meditar nessa palavra, a propagar essa palavra. Eu te convido a deixar o like, a deixar comentários, lembrando que iremos presentear um inscrito do canal com uma Bíblia.
Escreve, meu irmão, nas tábuas do teu coração a lei do Senhor e medita nela dia e noite. Muda de vida. Eu quero te agradecer, aquele que chegou até aqui e que acompanhou esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Adonai faça resplandecer sobre ti a sua face de amor, te guarde e te livre, a ti e aos teus, de todo mal, meu irmão. Fica na paz. Shalom, shalom.